Você já se perguntou qual seria a religião de Deus? No episódio de hoje, vamos explorar um tema que é fascinante: religião na Bíblia. Vamos mergulhar nas Escrituras para entender melhor o que a Bíblia diz sobre religião e religiosidade. Ter uma religião é uma parte fundamental da vivência humana, das suas expressões culturais, e existem muitas formas de religião e religiosidade que permitem ao homem se conectar com Jesus e o Criador. No entanto, se uma religião é uma manifestação importante da visão cristã, não basta simplesmente ter uma religião ou ser religioso. É essencial viver a fé da maneira correta. Afinal, quem está mais próximo de Deus? Aquele que não tem religião, mas segue os ensinamentos de Jesus? Ou aquele que tem religião, mas não pratica os ensinamentos de Cristo? Não somos nós que devemos fazer esse julgamento, pois apenas Deus pode julgar suas criações e como criaturas que somos. Mas o que dizem as Escrituras Sagradas sobre a religião? Qual era a visão de Jesus sobre as religiões? Para responder essas perguntas, precisamos ir além da Bíblia. Por mais surpreendente que pareça, a religião surgiu muito antes da Bíblia e de Jesus caminhar na Terra. Na verdade, é impossível determinar qual foi a primeira religião, pois a fé no sobrenatural, no imanifesto, ela existe desde muito antes dos humanos desenvolver a escrita. Estudiosos afirmam que há 100 mil anos os humanos que habitavam o nosso planeta já tinham o costume de enterrar os mortos. Claro que essa prática tinha motivos óbvios: evitar o mau cheiro, prevenir doenças, impedir que animais se alimentassem dos restos mortais dos seus entes queridos. Ao mesmo tempo, essa prática também envolvia a ideia de vida após a morte. Naquela época, os humanos viviam em tribos e cada uma com suas próprias crenças. Eles não acreditavam no Deus que conhecemos hoje. Na verdade, a crença dessa época estava mais ligada aos fenômenos naturais, ao contato com os espíritos através de um xamã. Ou seja, eles não eram nem monoteístas, acreditando em um só Deus, nem politeístas, acreditando em vários deuses, pois a ideia ou a imagem de Deus ainda não existia. O cristianismo só surgiu anos depois, há pouco mais de 2000 anos, e historicamente os eventos que fundamentaram o cristianismo ocorreram durante o Império Romano e nos últimos séculos da Idade Antiga. Como o próprio nome sugere, o cristianismo nasceu da doutrina dos homens que seguiam Jesus Cristo por acreditarem que ele era o Messias, ou seja, o enviado de Deus, e as autoridades da época começaram a persegui-lo. E aí eu fico aqui refletindo sobre uma passagem que eu vi no Grande Evangelho de João, no volume 1 da Psicofonia de Jacob Lorber, do século XIX, considerado uma obra-prima na Alemanha, como complemento aqui da nossa reflexão. Há uma passagem muito relevante que o próprio Jesus diz: todos aqueles que aceitaram de maneira integral a minha doutrina foram batizados externamente com a água e internamente com o Espírito eterno do meu amor e sabedoria, adquirindo assim o direito de se chamarem filhos de Deus. Olha que maravilha, esses registros feitos e outros que nós temos pelos discípulos de Jesus, que narraram que ele foi crucificado, como sabemos, e depois ressuscitou. E essa crença no Messias foi alimentada ao longo da história, está dentro da Bíblia, o que deu origem ao cristianismo. Na década de 50 depois de Cristo, Pedro e Paulo espalharam os ensinamentos e as histórias sobre Jesus em Roma e por toda a Europa. Eles foram alguns dos que escreveram textos sobre a nova religião que depois passaram a integrar o Novo Testamento, que é a segunda parte da Bíblia. Para quem não sabe, o nome igreja vem da palavra grega, ecclesia, que significa assembleia. Ou seja, o termo se refere à reunião de pessoas que compartilham da mesma fé. E os cristãos
foram muito perseguidos pelos romanos durante séculos, sendo acusados de incendiar Roma durante o governo do imperador Nero. O incômodo vinha do fato de que os cristãos não veneravam o imperador como um Deus vivo, pregavam a igualdade entre os homens, e isso incomodava quem dominava na época. E essa perseguição só terminou no ano de 313, quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo e autorizou o culto dessa religião em todo o império. Poucas décadas depois, por volta de 391, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Ironia do destino, todas as outras religiões, agora consideradas pagãs, passaram a ser perseguidas pelos cristãos. Neste exato momento, você deve estar se perguntando: Giovanni Souto, o que essa história do cristianismo que você está contando tem a ver com o assunto do vídeo? O que eu quero deixar claro é que as religiões foram criadas pelo homem e não por Deus. Então, a Bíblia não diz nada sobre religião? Bom, vamos aos fatos. Apesar da Bíblia e religião estarem fortemente associadas, é importante notar que a ideia de religião não é central no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra religião aparece de forma direta em apenas 3 ocasiões. A primeira delas é quando Paulo apresenta a sua defesa perante o rei Agripa. Em Atos, capítulo 26, versículo 5, ele diz que, segundo a mais rígida seita da nossa religião, vivi como fariseu. Aqui Paulo se refere às 3 principais seitas dos judeus, os fariseus, saduceus e essênios. Ele diz que viveu como fariseu, uma seita que era mais rígida nas práticas religiosas. Paulo não estava falando sobre um credo ou uma crença religiosa, mas sobre a forma de adoração, pois os judeus enfatizavam mais a prática do que a doutrina. Segunda referência à religião também foi feita por Paulo ao escrever aos Gálatas. Ele declarou em Gálatas, capítulo 1, versículo 13, porque já ouvistes qual foi outrora a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Para quem não sabe, antes de se entregar aos ensinamentos de Jesus, Paulo perseguia os cristãos. Ele achava que Jesus de Nazaré era uma farsa e acreditava que todos o consideravam o Messias e seguia a sua palavra. Eles todos deveriam ser punidos segundo o que ele pensava, antes de se converter. Ao ser questionado, Paulo afirmou que seguia a religião da época, uma religião cheia de regras, de leis, de tradições herdadas da sua linhagem hebraica. E essas regras o levaram a perseguir implacavelmente os seguidores de Cristo. Assim, ao escrever aos Gálatas, ele se referiu à religião da mesma maneira que fez perante o rei Agripa, como regras. E a terceira referência à religião no Novo Testamento está na Epístola de Tiago, escrita às 12 tribos que estão espalhadas em Tiago, capítulo 1, versículo 26, é dito que: se alguém entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. E aqui a gente para pensar, né? A pessoa morre exatamente não por aquilo que entra pela boca, é por aquilo que sai pela boca. A palavra é como uma flecha, uma vez dita, já atingiu o alvo. Devemos muito refletir em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, o que nós proferiremos de palavras nas nossas vidas no dia a dia, antes que possamos arrepender da palavra dita. Isso é uma grande reflexão aqui também, como estamos analisando ao longo de todo esse momento de reflexão e das próprias palavras de Jesus. Tiago parece estar se referindo à religião, né, nesse terceiro momento, essa terceira palavra religião que é encontrada no Novo Testamento. Ele parece estar se referindo à religião da mesma maneira usada por Paulo, como sendo um ato ritualístico, cerimonial, enfim, regras. E em seguida, Tiago define muito claramente o que ele diz ser uma religião pura, distinta das formas de adoração ritualística descritas por Paulo. Tiago diz que a religião pura
e imaculada para com Deus e o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Apesar do texto ser simples, despretensioso, ele tem um significado profundo, pois Tiago faz um lembrete de que devemos ter compaixão com o nosso próximo. Esse é o ensinamento de Jesus em sua frequente referência ao amor. Em Mateus, por exemplo, capítulo 22, versículo 39, o Senhor disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui está a maior verdade do que Jesus trouxe em sua doutrina. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo. Essa é a doutrina a ser praticada em contraposição a uma religião dogmatizada. E é exatamente isso que Tiago estava se expressando, esse amor e devoção a Deus por meio da prática dos serviços prestados ao próximo, por meio da ação, usando como exemplos os órfãos e as viúvas, as pessoas mais carentes. Então quer dizer que em momento algum a Bíblia diz que as pessoas têm que ter uma religião? De fato, não existe uma passagem que diz de forma clara que as pessoas devem frequentar uma igreja para estar em contato com Deus. Porém, elas devem seguir os ensinamentos do Senhor. Elas devem praticar a doutrina. E assim, de forma mais clara ainda, podemos dizer que a Bíblia é uma doutrina. Quem aceita Jesus como seu Salvador se torna parte dessa doutrina e um dos seguidores de Jesus. No grande Evangelho de João, volume 1, da psicofonia de Jacob Lorber, do século XIX, a outra passagem muito relevante e interessante que o próprio Jesus diz: havia muitos que já haviam aceitado minha doutrina sem o batismo de João Batista. Estes me perguntaram se é necessária esta cerimônia antes de aceitarem meus ensinamentos. E Jesus disse: somente uma coisa é imprescindível, a ação de acordo com a doutrina. Quem, entretanto, desejar sujeitar-se a esta purificação, enquanto João tiver ação livre, levará o seu benefício. E assim muitos também se deixaram batizar por João Batista. A conclusão é que Jesus nunca falou de templos, nunca falou de conventos, muito menos organizou uma religião que leva o seu nome. Jesus trouxe uma doutrina para ser praticada e eu já conversei aqui em vídeos anteriores sobre o verdadeiro templo que é aquele que mora dentro do coração. Jesus, em momento algum, veio falar de um templo de tijolos de argamassa. E isso é a reflexão mais importante de que, independentemente das pessoas que respeitosamente têm suas religiões, frequentam seus templos de concreto, mas o certo é que Cristo nos disse que o verdadeiro templo está dentro do coração e é esse o que vale. É Cristo afirmando: amar a Deus não é estar associado a um lugar determinado. Você vai, se assim desejar. Tendo um templo ou não, é importante de verdade o quê? A honradez, a honestidade, a bondade, a luta contra o sofrimento, o amor ao próximo, o empenho por humanizar este mundo, por humanizar a vida. Isso é muito mais importante do que palavras que são apenas proferidas, mas não são praticadas. Isso é uma reflexão excelente nesse vídeo de hoje. Mesmo que você tenha uma religião, frequente uma igreja ou pregue a palavra, mas se você não seguir e praticar os ensinamentos de Cristo, estará pecando. Como é dito em Isaías, no capítulo 29, versículo 13, o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então, muito cuidado com regras ensinadas por homens. Há uma grande diferença de regras ensinadas por homens
da doutrina que Jesus veio trazer, que essencialmente é amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo. E no início desse vídeo, eu fiz uma pergunta para refletir e vou repetir novamente. Afinal, quem está mais próximo de Deus? Aquele que não tem religião, mas segue os ensinamentos de Jesus? Ou aquele que tem religião, mas não pratica os ensinamentos de Cristo? Eu refleti com você. Não basta simplesmente ter uma religião ou ser religioso. É essencial viver a fé. Assim, continue assistindo os nossos conteúdos e o próximo conteúdo que vai transmitir também inspiração, esperança, reflexão sobre o sentido da vida é a palavra que transmite fé.